Hoje eu vou te mostrar todas as formas do Sukuna em Jujutsu Kaisen. Vamos começar com sua forma original de 1000 anos atrás, e no final do vídeo eu vou te mostrar a sua forma mais recente e mais poderosa. Mas antes, pega o seu dedo abençoado e curte aqui o vídeo e se inscreve no canal. Ryumen Sukuna é considerado o personagem mais forte da história de Jujutsu Kaisen. Ele é indiscutivelmente o rei das maldições. Muitos feiticeiros Jujutsu da Era de Ouro deram tudo de si contra ele, mas perderam um após o outro. A aparência passada do Sukuna é descrita como um demônio com 4 braços e 2 faces. Embora a gente não saiba muito sobre sua vida passada, a gente sabe que ele era egoísta, de coração frio, imoral e muito, mas muito sádico. Mesmo depois da sua morte, o Sukuna conseguiu continuar vivendo. Ele era tão poderoso que seu corpo não podia ser destruído. Então seu poder foi dividido e selado em 20 dedos indestrutíveis, que se tornaram objetos amaldiçoados. Um dedo Sukuna. Logo no primeiro episódio, para ganhar força e lutar contra os espíritos amaldiçoados, o Itadori Yuji engoliu um dos dedos do Sukuna e aí que o negócio fica doido. Graças ao Yuji, o Sukuna acordou de seus 1000 anos de sono e, como você pode imaginar, o cara tava doido para causar o caos novamente. Embora ele não parecesse tão forte nessa forma, e de fato o Gojo conseguiu derrotar ele sem nenhum esforço, essa forma do Sukuna não pode ser subestimada, pois ele ainda tinha toda a sua experiência de combate e compreensão de energia amaldiçoada de quando ele reinava há 1000 anos. Outra coisa importante a mencionar é que o Sukuna não estava no controle total do corpo do Yuji, e isso também limitou bastante a sua força. 2 dedos Sukuna. Apenas alguns dias depois, o Yuji comeu outro dedo do Sukuna. Embora isso tenha deixado o Sukuna ainda mais forte, o Yuji ainda estava no controle perfeito do seu corpo. Até a batalha no centro de detenção. Ali o Yuji teve que deixar o Sukuna assumir o controle porque ele não era forte o suficiente para derrotar a maldição de grau especial. Foi aí que a gente viu um pedacinho do verdadeiro poder do Sukuna. Ele usou a sua expansão de domínio pela primeira vez, o Fukuma Mizushi, ou Santuário Malevolente. Com essa expansão de domínio, o Sukuna tem a habilidade de cortar qualquer coisa que esteja dentro do seu domínio. Uma coisa que torna o Santuário Malevolente diferente dos outros domínios é que ele não cria um espaço separado usando uma barreira. Em vez disso, ele afeta toda a área ao redor do Sukuna, ou seja, afeta o mundo real. É uma técnica verdadeiramente poderosa, e usando ela, o Sukuna derrotou a maldição especial, que estava ainda mais forte porque estava usando um dos dedos do Sukuna. E depois de derrotar essa maldição, o Sukuna obviamente comeu seu terceiro dedo, deixando ele ainda mais poderoso. 15 dedos Sukuna. Durante o arco Shibuya, o Yuji foi alimentado com outro dedo pelos subordinados do gueto. Esse dedo mais o outro que ele tinha comido durante o arco Pintura da Morte, faz agora o Sukuna ter 5 dedos do seu poder total. Porém, logo depois, o jogo aparece carregando 10 dedos do Sukuna, e faz o Yuji comer eles todos de uma vez. Isso agora dá um total de 15 dedos, o que foi suficiente para fazer o Sukuna assumir o controle do corpo do Yuji. Pouco depois teve uma luta de grande escala entre o Sukuna e o jogo, e como a gente esperava, o Sukuna amassou o coitado do jogo. O Sukuna estava brincando com o jogo, ele até usou ataques de fogo para facilitar. No final da luta, o Sukuna disse que ele era forte e que ele deveria se orgulhar por isso. Após essa luta, o Sukuna percebeu que o Megumi tinha liberado o Shikigami mais poderoso da técnica das 10 sombras, o General Divino Mahoraga. Ninguém na história do clã Zenin foi capaz de derrotar esse Shikigami. Embora o Sukuna agora tenha o poder de 15 dedos, um único soco do Mahoraga fez ele voar por toda a cidade. O Mahoraga tem a capacidade de se adaptar rapidamente a todos os ataques. Isso faz dele praticamente imune a todo golpe. A única forma de derrotar o Mahoraga é usando um ataque novo, muito poderoso, que ele nunca tenha visto antes e que mate ele antes que ele tenha tempo de se adaptar. Isso parece impossível, mas é exatamente o que o Sukuna faz. Sukuna 10 sombras 10%. Você se lembra que durante a primeira temporada, o Yuji fez um pacto com o Sukuna em troca de trazer ele de volta à vida? Esse pacto permite que o Sukuna assuma o controle do corpo do Yuji por 1 minuto, desde que ele não machuque ninguém. Outra condição desse pacto é que o Yuji não ia se lembrar de nada disso. E eu tô falando isso porque o Sukuna usou esse pacto para ficar ainda mais forte. Durante o jogo do abate, o Megumi ficou arrasado quando ele descobriu que sua irmã estava sendo hospedeira de um espírito amaldiçoado que reencarnou, a Yorozu. Aproveitando o abalo do Megumi, o Sukuna ativa o pacto e toma o controle do corpo do Yuji.
Ele então arranca um dos dedos do Yuji e faz o Megumi comer. É só uma tentativa, mas o pior é que funciona. Ele conseguiu transferir sua consciência do corpo do Yuji para o corpo do Megumi, com o mesmo nível de poder que ele tinha, exceto pelo fato de que agora ele pode usar a técnica das 10 sombras. Mas o Sukuna percebe que ele ainda não tem controle total sobre o corpo do Megumi, e que sua energia amaldiçoada está restrita a apenas 10%. Sukuna 10 sombras 100%. Antes de mostrar a versão mais forte do Sukuna, vamos falar rapidamente sobre o Sukuna 10 sombras 100%. Como o Sukuna não controlava 100% o corpo do Megumi, a Uraume e o Kenjaku prepararam um banho amaldiçoado para ele. Sukuna mergulha nas maldições para deixar a alma do Megumi ainda mais fraca e poder tomar o controle do seu corpo e da sua energia amaldiçoada. Mas mesmo depois disso, Sukuna não está satisfeito, então ele decide matar a Yorozu que estava no corpo da irmã do Megumi. Isso faz com que a alma do Megumi afunde ainda mais no desespero, garantindo ao Sukuna o controle completo do seu corpo e da sua energia amaldiçoada. Sukuna com 100% do seu poder. Após matar a Yorozu, o Sukuna e o Gojo concordam em lutar. Entretanto, no meio tempo, enquanto eles se preparavam para a luta, o Sukuna comeu mais 4 dedos que foram dados para ele pela Uraume. Isso significa que agora o Sukuna comeu 19 dedos no total, porém ainda está faltando um. E para compensar esse dedo que estava faltando, o Sukuna comeu seu corpo original que estava mumificado. Isso finalmente coloca o Sukuna em 100% do seu poder. Ele agora está pronto para enfrentar o Gojo em uma batalha. A batalha começa com o Gojo já usando o roxo logo de cara. Os dois usam várias vezes a expansão de domínio. No começo, o Sukuna facilmente quebra a expansão de domínio do Gojo várias vezes. É a primeira vez na história que alguém conseguiu superar o vazio imensurável do Gojo. Mas a batalha ainda não acabou, e depois de algumas tentativas, o Gojo descobre uma maneira de quebrar o domínio do Sukuna. Ele faz isso encolhendo seu domínio ao tamanho de uma bola. Isso faz com que seu domínio seja mais difícil de ser quebrado. Só que a gente está falando da forma mais forte do Sukuna, e depois de 3 minutos ele conseguiu quebrar o domínio do Gojo de novo. Embora nesse momento a batalha pareça equilibrada, a gente tem que mencionar que o Sukuna ainda não usou sua técnica de maldição inata, o que significa que ele ainda não está usando todo o seu poder. Imagina o cara ser tão forte, mas tão forte que nem mesmo contra o Gojo você precisa dar tudo de si. O Sukuna ainda mostrou o domínio sobre a técnica das 10 sombras. Ele invocou o General Mahoraga e ainda fez uma fusão de outros 4 Shikigamis. Isso não foi tudo, ele também foi capaz de usar a manipulação de sangue. Nessa forma o Sukuna parece imparável, e o mais assustador é que ele ainda não usou sua técnica inata. E mesmo sem usar sua técnica, ele foi capaz de derrotar o Gojo. Depois de uma luta incrível, ele finalmente cortou o Gojo no meio. Depois da derrota do Gojo, o Kashimo entrou no campo de batalha, e mesmo depois de usar a sua técnica especial, ele ainda não era páreo para o Sukuna, principalmente porque o Sukuna ressuscitou para sua forma original, o seu verdadeiro corpo, o seu verdadeiro poder, o seu auge. E agora a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Quem vai conseguir derrotar o Sukuna se nem o Gojo conseguiu? Mas sabe o que o Gojo conseguiu? Se inscrever aqui no canal e deixar o like no vídeo. Se ele conseguiu, você também consegue. É isso aí, galera. Fui!